Bora lá, vamos continuar? Bom, mais uma vez aqui, Jairo Castelo Branco falando com vocês, né? Eu faço sempre essa abertura aqui, pessoal, porque você sabe que tem gente que não assiste todas as aulas, então nós estamos tratando aqui na aula do nosso curso de investigação forense e perícia criminal. A disciplina que nós estamos tratando aqui é a disciplina de teoria geral da investigação e perícia. Nós estamos tratando da nossa unidade 3, tá? Em virtude da pandemia da Covid-19, que não é um fenômeno ou um processo brasileiro, mas global, essa aula deveria ser presencial, mas nós estamos realizando aqui nesse modo remoto. A nossa faculdade ela tem se dedicado a mitigar, a diminuir as dificuldades que os nossos alunos tenham nesse processo. Então vocês vão ter acesso a um PDF produzido por mim, vocês vão ter acesso a essa aula e tantas outras. Vocês têm o livro de vocês têm um ambiente virtual do aluno, vocês têm as leituras complementares e vocês ainda têm os espaços de comunicação como o WhatsApp, que nós sempre nos colocamos à disposição para contribuir com a caminhada de vocês, tá? Não se trata aqui de cumprir exatamente com o nosso horário de trabalho. A gente quer ter uma participação efetiva na construção do conhecimento de vocês e também na caminhada acadêmica e profissional. Acho que daqui a pouco a gente seja todo mundo profissional e colega aí se encontrando na caminhada da vida, tá? A nossa unidade 3 é a unidade de provas e perícias. Ainda vamos tratar tópico 1, nós já tratamos provas e perícias criminais. Agora nós vamos tratar sobre o perito e depois nós vamos tratar sobre as modalidades de perícia. Os objetivos da unidade 3, bem rapidinho: compreender o conceito de prova criminal de maneira a diferenciar as diversas formas e meios de prova utilizados no processo criminal, identificar o perito como técnico especializado, tanto como função produzir conhecimento por meio de um documento próprio, que é o laudo, o qual contribui para a formação do juízo de valor, a fim de fundamentar uma decisão judicial justa. E 3, diferenciar e conceituar importantes modalidades de provas periciais, de maneira a compreender a produção de provas periciais relevantes. Vamos entrar no nosso tópico 2 agora, tá? Fica de olho, participa, assiste, faz suas leituras, escreve, tá? Elaborar é muito importante. Depois a gente também faz sempre oportuniza sempre aqueles exercícios de fixação, que é importante também. Não importa quem está olhando o que tu está fazendo, tá? Não importa o que o professor está achando da tua prática acadêmica. Esse é um investimento que é diretamente proporcional. Então, quanto mais você investir, mais você vai colher. O perito. O perito é definido como o técnico que, designado pela Justiça, recebe o encargo, mediante exames específicos, de prestar esclarecimentos necessários e, olha essa palavrinha, indispensáveis à solução de uma demanda processual. Ou seja, só para começar, a prova pericial, o trabalho do perito, para muitas das contendas em sociedade, ele é um trabalho essencial. É, portanto, um assessor do juiz, com função estatal, destinado a fornecer dados introdutórios de ordem técnica e a proceder à verificação e formação do corpo de delito. Ou seja, a gente está falando de prova, verificação, verificar, provar, atestar. Por ter a função de fornecer elementos processuais, a atividade é regulada pelo Código de Processo Penal e pelo Código de Processo Civil. Os peritos, sejam criminais ou civis, são auxiliares da Justiça, com conhecimento especializado em determinada área, sujeitos à disciplina judiciária e aos mesmos impedimentos dos juízes. Olha que importante. Auxiliares da Justiça,
conhecimento especializado. Então eu posso me formar em licenciatura em História e ser um perito? Não. Você tem que ter uma formação técnica de nível superior e uma formação especializada. Você vai ver, na verdade a gente até já tratou em aulas pretéritas, que na ausência do perito, outras duas pessoas com a reputação ilibada e que tenham conhecimento e que sejam de nível superior e que tenham um conhecimento próximo com aquilo que se verifica, por exemplo, um profissional da biologia, da química, dependendo do caso, na ausência do perito, pode ser utilizado. Mas a legislação ela é taxativa em vários artigos, como nós tratamos na aula anterior, sobre a importância do perito oficial. No direito processual criminal brasileiro, a perícia criminal está inserida no título das provas, que se divide em 10 tipos de prova. Perícia, interrogatório do acusado, confissão, perguntas à vítima, testemunhal, reconhecimento de pessoas ou coisas, acariação, documental, indiciária e a busca e apreensão. Importante, a gente está repetindo, não é do nada. Fixa isso, está no rol de provas. O título é das provas. Então, a prova pericial, não por acaso também, hierarquicamente, ela está como a prova mais com I, M-A-I-S, importante. O trabalho do perito é a emissão de parecer técnico, que tem a função de um juízo de valor cientificamente fundamentado. Por que às vezes eu provoco vocês a se livrarem do senso comum, do conhecimento vulgar, né, do conhecimento popular, não se livrar como um todo, mas nas elaborações, nas discussões, vocês se livrarem disso, vocês atentarem mais para o que é científico e vocês rejeitarem o discurso fácil, porque vocês vão ser cobrados por um trabalho científico. Então não vai ser o senso comum que vai fundamentar o trabalho de vocês. Se for um trabalho sério, se for um trabalho dentro da legalidade, dentro do que prevê os nossos códigos, que com certeza será, né, pelo que eu conheço de cada um de vocês. E cuja área de conhecimento extrapola o senso comum. Olha só, é bom que a gente depois a gente termina lendo aquilo que a gente já explicou. Ou especificamente o conhecimento jurídico. Por quê? Porque você pode trabalhar especificamente na informática. Então, ele vai ultrapassar os limites tanto do conhecimento vulgar como muitas vezes do conhecimento jurídico. Isso aqui é bacana, ó, porque a gente já tratou dessa diferença, mas é importante. Geralmente, vocês serão servidores das secretarias de segurança pública e defesa social, ordem social, ou do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? Geralmente os órgãos serão vinculados a essa estrutura maior. São integrantes das instituições de polícia judiciária? Não necessariamente, porque em alguns estados brasileiros a perícia não integra a polícia. Aí nesses casos vocês vão trabalhar nas chamadas polícias técnicas, né? Uma superintendência de polícia técnica, só que essa vai estar vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Normalmente estão vinculados à Superintendência de Polícia Técnica, a qual reúne os institutos de identificação, medicina legal e criminalística. Todo esse complexo é vinculado à Secretaria de Segurança Pública ou de Defesa Social do Estado, ou, mais uma vez, ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Porque aqui eu estou tratando da Polícia Judiciária, no caso nacional, a Polícia Federal. Agora eu queria aqui que a gente lesse um artigo, porque esse daqui vocês
não dá para colar na porta não, vai ter que ser leitura de cabeceira mesmo. O artigo 159 do nosso CPP. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Pessoal, se vocês errarem isso, porque eu estou repetindo muito, hein? Se vocês errarem isso, o compromisso de vocês não é comigo, não, é com vocês mesmos, mas isso aqui já está dando para gravar. Parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Bacana, mais uma vez o texto comprovando o que a gente já tinha tratado. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Parágrafo 3º. Aqui é claro que quando a gente trata de serviço público, a gente está tratando da fé pública, né? A gente está tratando que, de antemão, você crê que o serviço está sendo bem prestado. Mas, de todo modo, o perito não oficial, ele presta esse compromisso. Parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formação de quesitos e indicação de assistente técnico. Olha aqui a importância do devido processo legal e do contraditório da ampla defesa. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Vocês entendem que às vezes a gente está falando de autoridade policial, aí você pensa aí no delegado de polícia. Às vezes a gente está falando do órgão acusador, aí você pensa aí no Ministério Público. A gente está falando de decisões judiciais, vocês pensem aí no juiz. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, 1. Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias. Aqui a gente está falando de prazo, e quando a gente está falando de prazo, tem que cumprir, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Então, é para ler de novo, é para gravar, é para decorar o artigo 159, é para não esquecer. As modalidades de peritos. Nós temos os peritos oficiais, que são os médicos legistas e peritos criminais, conforme define o artigo 159 do CPP. Temos os peritos louvados, nomeados, designados, os não oficiais e os ad hoc. E nós temos os assistentes técnicos. Agora, uma questão que é bastante interessante, que vocês também têm que ter isso bastante vivo. Os impedimentos legais para o exercício da função de perito. A indignidade,
a incompatibilidade, a incapacidade e a suspeição. Isso aqui, por vezes, você pode pensar que está sendo prejudicado por não poder realizar o seu trabalho, mas isso aqui é segurança jurídica para você, perito. Impedimentos legais: indignidade, incompatibilidade, incapacidade, suspeição. Agora eu quero trazer para vocês aqui o decálogo dos peritos. 1. O perito deve atuar com a ciência do médico, a veracidade do testemunho e a equanimidade do juiz. Olha aí o tamanho da responsabilidade. Mas não é para desistir a essa altura do campeonato não, viu? É só para ficar mais atento, para saber que na construção da sociedade que nós sonhamos, nós não só esperamos o que o Estado, o que o país, o que a nação, o que a sociedade pode nos oferecer. Nós também oferecemos algo para todos eles. 2. É necessário abrir os olhos e fechar os ouvidos. O decálogo ele é informal, mas o que ele está dizendo aqui? Ó? Fique muito atento e tenha imparcialidade. Certo? Desculpe. Você teve uma orientação que muitas vezes pode te conduzir ao erro. 3. A exceção pode ter tanto valor quanto a regra. Atenção. Atenção, menos improviso. 4. Desconfiar dos sinais pagnomônicos. 5. Deve-se seguir o método cartesiano. A gente deixou essa recomendação, não foi? Para ler sobre para se especializar no método cartesiano. 6. Não confiar na memória. Ela realmente é falível, a de todos nós. 7. Uma autópsia não se pode refazer. Olha só, que lição. 8. Pensar com claridade para escrever com precisão. Por isso que às vezes eu sou chato. E nas aulas presenciais eu sou um pouco mais chato. Porque eu tive que aprender também na minha prática que a gente tem que saber escrever. E a hora do treino é essa daqui. A hora de treinar, a hora de errar é aqui. Certo? Então tem que saber escrever. Infelizmente tem gente que termina o curso superior e escreve muito mal. Isso advoga contra a faculdade, contra o avanço do ensino universitário no país. Por quê? Porque atesta uma qualidade duvidosa. Então, nós não queremos enquanto instituição, mas vocês não podem relaxar e aceitar não saberem escrever. A hora de treinar é agora, que a nossa pedagogia vai ser a mais generosa possível, no sentido de fazer com que você avance nisso. A arte das conclusões consiste na medida, proporcionalidade. A vantagem da medicina legal está em não formar uma inteligência exclusiva e estritamente especializada. Gravou? Vamos fazer o seguinte. Nós tratamos aqui sobre o tópico 2 da nossa unidade 3, provas e perícias, especialmente sobre o perito. Eu digo para vocês, leiam o livro, leiam as leituras complementares, aproveitem o ambiente virtual de vocês, leiam o PDF que eu vou enviar e assistam a aula quantas vezes vocês desejarem ou acharem suficiente, tá? O livro de vocês tem referências maravilhosas, atualizadas e respeitadíssimas no mundo jurídico. Então, não se reprimam, tá? Leiam com abundância. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouco com mais um bloco para a gente tratar sobre o tópico 3 da nossa unidade 3, que a gente vai tratar sobre as modalidades de perícia, tá bom? Eu aguardo cada um de vocês. Um forte abraço.